Sabe aquela sensação de comer e meia hora depois já tá com fome de novo? Como se você não tivesse acabado de comer? Muitas vezes o problema não tá na quantidade, mas no que você comeu. Ou melhor, no que você não comeu, no que faltou nesse seu lanche ou na sua refeição. Mas Flávia, como assim o que faltou? Não tô entendendo. O que acontece é que existem nutrientes que são digeridos super rápidos e isso faz com que a saciedade desses nutrientes, desses alimentos, não dure muito tempo. E existem nutrientes que demoram mais tempo para serem digeridos, levam mais tempo para sair do nosso estômago e isso faz com que a saciedade desses alimentos seja mais prolongada. Tá, mas então a solução é o quê? Não comer alimentos de rápida digestão? Não, óbvio que não. A solução não é cortar, e sim saber como incrementar esse lanche ou essa refeição para que ela te entregue mais saciedade. É saber quais nutrientes você precisa colocar nela para que não aconteça de você comer e sentir fome logo depois. E isso é importante para todo mundo, né? Claro, todo mundo quer se sentir satisfeito depois de uma refeição, mas percebe a importância disso no emagrecimento ou para aquelas pessoas que beliscam o tempo todo? Essa é uma das chaves mais importantes para emagrecer se sentindo bem, de forma saudável, com disposição e sem passar fome. Muitas vezes a pessoa come só uma fruta de lanche da tarde, por exemplo, achando que é o ideal, já que ela está em processo de emagrecimento, mas esse é um clássico exemplo de lanche que não entrega saciedade e aí logo depois a pessoa já está querendo comer de novo ou já está pensando na próxima refeição. E por quê? Porque as frutas são predominantemente carboidrato, elas são ricas em frutose, que é o açúcar da fruta. E o carboidrato, quando ele é consumido sozinho, ele é digerido bem rápido. Ou seja, quando um alimento é digerido rapidamente, isso significa que logo seu estômago já vai estar vazio novamente. Flávia, mas as frutas não contêm fibras? Elas possuem sim um pouco de fibras, mas não o suficiente para que sozinhas entreguem saciedade. Algumas frutas, como a maçã, são mais ricas em fibras, e aí isso vai entregar um pouco mais de saciedade em comparação com frutas menos ricas em fibras, claro. Mas ainda assim não é uma saciedade que dura horas. E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, como transformar refeições simples e pouco saciantes ou saciáveis. Não sei, agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, transformar refeições que não saciam em refeições que realmente sustentam. Ajustes simples, não para você deixar de comer aquilo que você quer, mas para melhorar o perfil nutricional daquele lanche ou daquela refeição, para que aquilo que não te entregava saciedade passe a te entregar por mais tempo. Mas antes, eu quero pedir a sua inscrição aqui no meu canal, ela vale ouro para mim, assim como esse conteúdo aqui que eu vou te entregar, que também vale ouro. Conteúdo com dicas práticas, aquele que você acaba de assistir e já sabe o que fazer, é o melhor tipo de conteúdo. Realmente valem ouro e eu valorizo muito conteúdos assim, que extrapolam a teoria e entregam muito valor. E é isso que eu vou te entregar aqui hoje. Bom, e quais são as características e os nutrientes que garantem saciedade nas refeições? Um dos principais nutrientes que contribui para a saciedade é a proteína, e esse é um dos motivos que eu recomendo que você adicione proteína em todas as suas refeições. Adicionar proteína em todas as refeições faz com que você atinja mais facilmente a sua meta de proteínas diária, mas também tem essa questão da saciedade. Isso porque a proteína leva bem mais tempo que o carboidrato e a gordura para ser digerida, absorvida e metabolizada, além de estimular a liberação dos hormônios da saciedade. Outro nutriente que garante saciedade nas refeições são as fibras. Não sei se vocês sabem, mas as fibras pertencem ao grupo dos carboidratos. Elas são consideradas carboidratos. Mas a gente se refere a elas de forma separada porque elas não são metabolizadas pelo nosso organismo da mesma forma que os outros tipos de carboidrato que a gente conhece. Na verdade, as fibras não são digeridas e nem absorvidas pelo nosso organismo. Elas passam quase que inteiras pelo nosso trato gastrointestinal e são eliminadas nas nossas fezes. Além de serem super benéficas para o bom funcionamento do nosso intestino, porque elas alimentam as bactérias boas, as fibras também demoram um pouco mais de tempo para serem digeridas e por isso elas retardam a digestão da refeição como um todo. Existem dois tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. As solúveis se dissolvem em água ou em qualquer outro líquido, formam um gel no nosso estômago e esse gel envolve os alimentos. E isso faz com que a digestão e a absorção de todos os nutrientes fique mais lenta. E outra coisa importante de se falar sobre a digestão mais lenta dos alimentos é que isso, além de entregar o benefício da saciedade, também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, a nossa glicemia. E controlar a glicemia é importante do ponto de vista da saúde, né? Como vocês já devem saber, porque evita que se desenvolver resistência à insulina e outras doenças, mas também do ponto de vista da fome, porque picos de glicose causam fome. Na verdade, não é exatamente o pico, não é quando a glicose sobe, mas quando ela desce. A
queda bruta da glicose que acontece depois de um pico causa fome. E a questão é, quanto maior o pico, maior essa queda. Então percebe que está tudo conectado, tudo interligado? Uma digestão um pouco mais lenta, mais devagar dos alimentos ajuda não só a promover saciedade, como a controlar a nossa glicemia, e controlar a glicemia também ajuda a controlar a fome. Bom, ok, você entendeu agora que é importante também controlar a glicemia por conta da fome, né? Mas quais situações causam esse aumento repentino da glicemia? Picos de glicose são causados quando a gente come carboidrato, principalmente os carboidratos refinados, de forma isolada, sozinhos, desacompanhados de outros nutrientes. E que tipos de carboidratos refinados são esses? Doces, açúcar no geral, pão, macarrão, arroz, etc. Por isso, a dica é sempre comer carboidratos acompanhados de outros nutrientes, como as proteínas e as fibras. E aí nós temos o combo perfeito, que é saciedade mais glicemia controlada. As gorduras boas também fazem a digestão ser um pouco mais lenta e ajudam na liberação dos hormônios da saciedade, como a leptina e, esse eu vou ter que ler, a colecistocinina. Porque a gordura tem um papel fundamental no nosso sistema hormonal. E quando eu falo de gorduras boas, eu estou falando do abacate, do azeite de oliva, do peixe, nozes, sementes, castanhas. E outra estratégia importante para sua refeição ser mais saciante, essa é uma estratégia que você pode aplicar principalmente nas refeições que você já sabe que você sente mais fome, é incluir um volume maior de alimentos de baixa densidade calórica, ou seja, de alimentos que contenham mais água e fibras. Por exemplo, antes do seu almoço, no caso, antes de comer a parte quente do seu almoço, a comida em si, você pode incluir uma boa porção de salada que já vai forrar o seu estômago com bastante fibras. E isso vai ajudar tanto na saciedade quanto no controle glicêmico dessa refeição, lembra? E se você não exagerar no azeite de oliva e não encher a sua salada de molhos, ela vai ter pouquíssimas calorias. Então, essa é uma estratégia pouco calórica e que vai te deixar bem saciado. E a saciedade é ainda maior na sua refeição quando você tem um bom equilíbrio entre vários ou até entre todos esses nutrientes que eu falei até agora. Quando você tem carboidrato junto com proteínas, gorduras e fibras, você está nutrindo maravilhosamente bem cada célula do seu corpo e elas respondem funcionando bem de forma eficiente e te entregando saciedade, não pedindo mais comida, porque você deu a elas o que elas precisam para funcionar bem. Quando você não nutre bem o seu corpo, ele te responde pedindo mais nutrientes, mais energia, e aí você come em excesso. E para ficar ainda mais visual e prático, eu trouxe aqui alguns exemplos de lanches e refeições comuns que não entregam muita saciedade, mas que com pequenos ajustes podem te saciar muito mais. É o que eu chamo de saciedade por minutos versus saciedade por horas. Ao invés de comer apenas uma maçã no seu lanche, coma a maçã com iogurte e aveia ou sementes como chia e linhaça. Ou se você costuma comer somente uma banana, bata ela com leite ou bebida vegetal ou água e uma dose de proteína em pó do seu sabor preferido. Mesma dica se você costuma tomar vitaminas de frutas, onde é só a fruta batida com leite ou água. Adicione uma dose de proteína em pó e até uma colherzinha de chia ou linhaça para ficar mais nutritiva, com mais fibras e assim evitar também os picos de glicose. Ao invés de comer só pão com manteiga no seu café da manhã, adicione ovos, queijo ou até um patê de frango feito com frango desfiado e creme de ricota. Enriquece muito o seu café da manhã, inclusive no sabor. E falando em frango desfiado, ao invés de comer uma tapioca de queijo e presunto, troque o presunto por frango também. E ao invés de comer uma macarronada, um prato de macarrão só com molho, adicione também uma porção de carne e uma de vegetais. Além de dar mais saciedade, vai evitar um baita pico de glicose que comer um macarrão sozinho dá. E quer deixar ainda melhor? Comece essa refeição comendo os vegetais. Deu para entender como combinar os alimentos para ter mais saciedade nas suas refeições? E que os ajustes muitas vezes são super simples de fazer? A gente não tem que ter medo de comer se as calorias que a gente está consumindo vão entregar muito mais nutrição e saciedade para o nosso corpo. Porque isso muitas vezes vai mudar o nosso comportamento alimentar ao longo do dia, beliscando menos, chegando com menos fome na janta, conseguindo passar horas sem pensar em comida ou na próxima refeição. Eu espero que você aplique isso na sua rotina e sinta a diferença de fazer refeições que saciam de verdade. Faz o teste, faça esses ajustes e depois vem aqui me contar se funcionou.